esta noite de estudos, quando temos na presença do nosso irmão Jair Ricardo, o responsável por nos esclarecer em torno do tema do Evangelho, já que na quarta-feira estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que na continuidade do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, vai ser analisado o item 11, que fala sobre o egoísmo. E, durante o momento do passe, a nossa irmã Hortência trará também a sua colaboração, fazendo comentário sobre uma página que é assinada por Emmanuel, está no livro Fonte Viva, é a lição 78, por nome Enxertia Divina. Essas informações nós as passamos para que os nossos companheiros que através da internet compartilharão conosco a noite de estudos, possam então se orientar devidamente durante todo o trabalho. E saudando aqueles que aqui se fazem presente de primeira vez, e aos nossos irmãos que já costumeiramente compartilham desse momento, vamos nos preparar para os estudos com a leitura da página que está em nossas mãos. Ela é assinada pelo Espírito Icleia e é extraída do livro Evangelho e Vida, uma edição do Lar de Teresa, e organizada por Brunilde do Espírito Santo. Fala-nos ele sobre aprendizado do amor. Aprende a receber o irmão que te solicita atenção e carinho. Muitas vezes os seus pedidos reiterados soarão aos teus ouvidos como impertinência quanto mais. No entanto, ao recebê-lo, deixa que a boa vontade apreste teus ouvidos, a fim de que possas olhá-lo com a mesma compaixão com que o Senhor recebe as tuas constantes orações, nas quais todos os dias repetes as mesmas palavras, refletindo as ansiedades que transbordam de teu coração aflito. Teus sofrimentos são em tudo semelhantes aos daquela irmã que chora conturbada ante o filhinho enfermo e desnutrido, ou serão ainda idênticos aos da esposa que reclama afeto e carinho, recebendo em troca a palavra de incompreensão ou de desprezo, quando não sofra a omissão irrefletida de quem lhe deve apoio nas dificuldades do lar. Por que teu coração será mais sensível às tuas próprias lutas do que às da companheira que chora no silêncio de sua solidão e na algidez de suas angústias? Unge-te de amor e inclina teu espírito à renovação de teus sentimentos. Dispõe-te a atender a quem quer que te busque a presença por reconforto, assim como o viandante busca a sombra repousante e o copo de água fria. Que preferes, ser o oásis acolhedor ou a areia escaldante? Negar é negar-se, socorrer é doar-se. Lembremos que o Divino Mestre nada possuía de material para atender aos que o buscavam, e, no entanto, suas mãos sempre se estenderam em vibrações de misericórdia. Seus olhos contemplaram inauditos sofrimentos que foram consolados apenas com a ternura que dele se irradiava. Nada trazia que demonstrasse poder, mas seu amor dominou o coração dos homens e marcou o tempo. Antes dele, a dor sem consolo. Depois dele, a esperança e a alegria. Cumpre, pois, o teu dever na tarefa em que foste colocado, revestindo-a do amor que compreende e que por isso consola, retifica, esclarece, educa, fortalece, restaura e constrói para sempre. Debruça-te sobre o sofrimento de teu irmão do mesmo modo como o sol se debruça sobre a terra, e sem nada dizer, expressa seu amor na fecundação das sementes que hão de florir, enfeitando os caminhos, ou frutificar
garantindo a fartura do pão. E Cleia. Façamos, pois, neste momento, meus irmãos, a nossa prece. E neste instante, rogamos a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos trouxe até este ambiente, segundo as orientações de Deus nosso Pai, de Jesus o nosso Mestre, para que pudéssemos recompor as nossas energias, fortalecendo-nos para a continuidade das nossas caminhadas em busca do nosso aprimoramento espiritual. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui termos chegado. E aqui trouxemos o que de melhor temos em nós, resultante das muitas reflexões, resultante de todo um aprendizado que temos feito ao longo do tempo e que hoje, Senhor, direciona nossas mãos no trabalho do bem, nossa palavra na exaltação do amor do Pai e, sobretudo, Senhor, levando aos nossos irmãos a mensagem tão carinhosa que vem de Ti, que vem de Deus e destes companheiros que tutelam as nossas existências. Desta forma, pedimos que Tu abençoes ao nosso irmão Jair, à nossa irmã Hortência, que nos conduzirão o pensamento nesta noite, e que, irmanados numa única vibração, a vibração da paz, da serenidade, possamos também levar aos companheiros que lutam no dia a dia pela restauração de seus equilíbrios, possamos a eles levar esta mensagem, que é a mensagem do amor acima de tudo. Desta maneira, damos de nossa parte por iniciada a nossa reunião, sempre sob a Tua bandeira protetora, Jesus amigo, e que possamos ter uma boa noite de muito aproveitamento para todos nós. Graças a Deus. Como dissemos, estamos dando continuidade ao capítulo 11, o amar o próximo como a si mesmo, e o item é o item 11, que é uma mensagem dada por Emmanuel em Paris em 1861. E, de acordo com as informações que nos são apresentadas, este Emmanuel é o mesmo amigo que ao longo dos anos sempre esteve ao lado do nosso Chico Xavier. E vejamos o que ele nos diz na sua mensagem. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força
e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Passamos então a palavra ao nosso irmão Jair, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Prezadas irmãs e prezados irmãos, uma boa noite. Os nossos sinceros e cordiais cumprimentos também às nossas irmãs e irmãos que nos prestigiam através da internet, desejando que as bênçãos de Deus, que a todos nós beneficia diariamente, sirva cada vez mais como motivo para continuarmos a nossa jornada progressiva em direção à luz, em direção ao bem. Vamos conversar sobre egoísmo. Às vezes, nós temos um estudo às sextas-feiras, que o Hélio realiza com o grupo de funcionários, de voluntários, lá onde funcionava a gráfica. E eu fico lembrando que cada vez que cai um assunto desse, parece que o egoísmo é uma das preferidas na hora de abrir. Aí ele já abre e diz, ó, o que nós vamos falar hoje é com o vizinho, do vizinho para lá que tem, nós não temos mais. Eu acho que estamos na mesma situação, também não temos mais manifestações de egoísmo. Mas aí a gente tem que acrescentar a frase da garotada, me engana que eu gosto, né? Pois bem, vamos raciocinar com alguém que pense da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu também. Em terceiro lugar, exclusivamente eu. Em quarto lugar, não é problema meu. Esta seria uma expressão pública, nem seria questão de faltar com caridade e dizer a pessoa que pensa desse jeito é realmente uma pessoa egoísta. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser brasileiro, pode ser, não interessa. Alguém que pensasse dessa forma. Por quê? É o exclusivismo próprio. Eu acredito que na atual conjuntura da nossa sociedade planetária, já não deva existir uma pessoa que pense só dessa forma. Aí vocês vão dizer, de onde você tirou essa ideia? Eu tinha uma amiga, tem muitos até que não vejo, ela era aqui de Marechal, e ela teve uma certa decepção na vida, e ela disse, Jair, agora eu penso assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois o resto não quero nem saber. Na primeira coisa que ela via alguém numa situação difícil, dava um jeitinho, arrancava alguma coisa, dava um jeito de ajudar. Mas na sua forma de expressar publicamente, para demonstrar a sua insatisfação, ela sempre dizia, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Na realidade era muito mais um jogo de palavras, pelo aborrecimento, em razão do aborrecimento que teve, do que de ações egoísticas propriamente ditas. Mas, eventualmente, nós temos o outro tipo de egoísmo, que é o egoísmo nosso de cada dia, que é o mais perigoso. Porque o egoísmo nosso de cada dia, ele pode se manifestar, nem necessariamente por uma ação minha que vocês estejam vendo, mas até por uma atitude de pensamento meu em relação a qualquer um de vocês. Vocês não viram que eu tive um comportamento a nível de pensamento que foi uma forma de comportamento egoística. Então, esse tipo de egoísmo, que eu chamo de o egoísmo nosso de cada dia, que é o perigoso. Porque ele vai se manifestar muitas vezes nas situações e circunstâncias mais inusitadas. Muitas vezes, uma pessoa se dirige a um de nós, ou pode ser o contrário também, pode se dirigir a alguém até com a melhor das boas intenções de fazer alguma coisa de útil,
E o egoísmo, ou nosso, ou dele, se manifesta não compreendendo, né, a sua ação prestativa e até receber aquilo de uma forma equivocada, de uma forma, vamos dizer assim, até grave, né, em relação a nós, para combater aquilo ali, achando que você, na realidade, não compreendendo a tua ação, trata você mal ou tratamos alguém mal por isso. Esse tipo de egoísmo é que nós vamos ter que agora sim ir combatendo. Por quê? Porque aquelas grandes atitudes egoísticas que levaram tantas criaturas a um processo de dores superlativas e de dificuldades muito grandes, a gente já está fugindo dela até por uma questão de inteligência. Porque a gente já sabe que fazer aquilo não tem jeito, vai resultar numa ação lá na frente. E o egoísmo é como se fosse alguém em cima de... o egoísmo é como se fosse uma corda bamba ou um arame, onde a pessoa está se equilibrando em cima. Só que enquanto esse comportamento egoísta estiver dentro de nós, esse arame é como se não tivesse fim. Vai chegar um momento que eu vou cambalear em cima da corda bamba e do arame e vou acabar caindo de cima dele. Eu vou acabar encontrando os resultados do meu próprio egoísmo, porque ele acaba resultando em prejuízos para mim também. E tem uma outra situação. Cada atitude egoística praticada por quem quer que seja, os seus resultados serão cobrados de forma mais profunda ou menos profunda, de acordo com o prejuízo que tenhamos trazido para terceiros. Porque nós não somos só egoístas em relação ao próximo, não. Muitas vezes nós somos egoístas até em relação a nós mesmos. Mas é possível ser egoísta em relação a si próprio? Sim. Por exemplo, se eu não consigo enxergar-me como espírito imortal, criatura, primícia divina, eu tenho um comportamento egoístico em relação aos valores que Deus me concedeu, me outorgou. É uma forma de egoísmo. Ora, se eu não consigo me ver como uma criatura, um ser imortal, criado por Deus, como é que eu vou olhar para vocês também? Qual vai ser o meu comportamento quando eu tiver que me relacionar com vocês em termos mais profundos, em termos de exigências maiores de questões espirituais? É por isso que existe uma série de preconceitos, é preconceito de raça, é preconceito disso, é preconceito daquilo. Por quê? Porque nós ainda não nos livramos dessa expressão que o Livro dos Espíritos chama de chaga da humanidade. Perguntas 913 e 914 do Livro dos Espíritos. Como eu já vi a minha amigona ali anotando, né? É o capítulo 56, tá? 46, depois da morte. Trata também do egoísmo. Então é preciso que nós tenhamos uma vontade muito grande para podermos vencer, como o Evangelho coloca, não aos outros, mas vencer as nossas dificuldades. Por quê? Lá no começo da era cristã, o egoísmo de alguns, da cúpula governante, da cúpula dominadora, mandou um sem número de homens, mulheres, crianças e velhos para as arenas, para enfrentar os gladiadores e as feras. A nossa arena hoje, ela não está limitada a um espaço físico onde tem um monte de gente lá, né, botando o dedo para cima ou para baixo. A nossa arena hoje, ela se conta pela esfera do planeta. Não todo. Nós estamos interligados. E as feras não estão lá fora, não. As feras do egoísmo estão habitando ainda dentro de nós. Infelizmente. Lógico que cada um tem o seu grau de comportamento mais ou menos egoísta.
Eu nem quero fazer medida não, porque se botar a medida ali, para mim vai ficar feia a coisa, porque eu sou egoísta mesmo. Mas aí tu é espírito egoísta? Sou, ué. Ainda não consegui corrigir isso. Qual é a diferença do Jair de hoje para o Jair de 50 anos atrás? Eu posso falar assim, né? Quem tem 72 pode falar, né? É que hoje eu procuro a todo momento, e quando eu me vejo, me vi ali naquela falha, peraí, eu não posso fazer isso. Ah, mas você não faz isso porque você é espírita? Não. Combater o egoísmo não é só uma questão do movimento espírita. Combater o egoísmo próprio tem que ser um comportamento, como ele diz aqui, livrar e expulsar do planeta o egoísmo. Aliás, se nós pudéssemos fazer isso agora, né? Pegar uma varinha de condão, né? Tipo magia aí, fazer uma mais, expulsava o egoísmo, pronto, imediatamente o planeta tornava-se planeta de regeneração em estado avançado. Infelizmente, grande parte da humanidade ainda carrega consigo essas circunstâncias. Ele coloca mais o egoísmo, é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. Então, todas as vezes que a gente vê um ato complicado, você para durante um minuto, reflete, que seja nosso ou que seja dos outros, naturalmente. Você analisa e descobre que ou nós, ou o outro, a pessoa que fez, cometeu um ato egoístico. Nas coisas mais simples, naturalmente, que há coisas tão pequenas, que não trazem nenhum tipo vamos dizer, de trauma. Mas dependendo da minha atitude egoística, eu posso provocar um ferimento na alma daquela criatura que vai se estender por semanas, meses, anos a fio, por causa da minha falta de coerência, por causa da minha falta de visão espiritual. Eu acredito que todos nós aqui já tenhamos tido o seguinte tipo de experiência. Num determinado momento das nossas vidas, surgiu uma situação nada agradável, onde qualquer ação sua, ou qualquer reação sua, seria plenamente justificada. Qualquer uma não, né? Matar o outro não seria justificado, não. Não vamos chegar a tanto. Mas qualquer reação que você tivesse a nível de palavras ou de defesa, em relação àquele momento, seria justificado. Porém, incompreensivelmente, você conseguiu ficar calado. Conseguiu não entrar na faixa. Trincando o dente, tudo bem, mas você conseguiu. Horas depois, dias depois, semanas depois, você descobre, espantado, que foi a melhor coisa que você fez. Provavelmente cada um de nós já teve uma situação parecida com essa, ou alguém da família, ou algum conhecido. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi manter minha boca fechada. Porque, nesse momento, embora ainda tenhamos aquelas reações, que estão naturalmente distantes das reações crísticas, mas que nós vamos chegar lá, não tem jeito, as circunstâncias nos conduzirão para isso. E o pior, né, querendo ou não. Aí é que a gente aprende aqui, né, pela dor ou pelo amor, a escolha livre. Né? Mas nós vamos chegar a essa circunstância em que nós conseguimos, naquele momento, mesmo trincando os dentes, nós conseguimos controlar o egoísmo manifesto na forma de orgulho. Na cara do papai ninguém bate, sem o troco. Aliás, na minha época tinha educação, né? Eu hoje compreendo que era deseducação. Se apanhar na rua, apanha em casa. Isso para mim não é educação, isso é deseducação. Hoje eu vejo assim, né? Mas era da cultura da época, né? Então, quando a gente tomava os tabefes na rua, brigava com o colega, o brabo era quando a camisa, né? EP, né? Escola pública, chegava rasgada, aí era um Deus nos acuda.
as moedas de mentira, foi no espinho, foi não sei o quê, nada, foi a briga na rua mesmo. Então o que acontece? Eu considerava isso deseducação. Então o que acontece? A própria sociedade, as criaturas, todos nós, vamos caminhando. Ninguém hoje vai dar uma surra no filho em casa porque ele brigou com o coleguinha lá e apanha de novo. Por que acontecia isso? Havia uma visão educacional em que se exacerbava o orgulho da criatura. Ninguém pode passar por cima de você. É engraçado que eu era de família cristã. Me falavam tanto sobre a paixão de Cristo. Me levaram como criança para assistir o filme A Paixão de Cristo. É engraçado, eu estava lá no filme, todo o sofrimento dele, ele, pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Mas esse conceito não conseguiam passar para nós. Por quê? A própria sociedade, ela tem, vamos dizer assim, as suas ondas de egoísmo. Que são ainda, vamos dizer assim, ações que as criaturas cometem e que trazem um sem número de prejuízo. Há o egoísmo na administração, há o egoísmo no atendimento médico, há o egoísmo no motorista que vem, já passa lá por fora, para não ser denunciado, já passa por fora, para não pegar o passageiro. Há o nosso egoísmo, nesse momento que fica... Eu estou falando porque eu já fiquei a pé muitas vezes, Agora eu me vingo, agora eu tenho o meu carro. Então, e quando não tem carro, dou um jeitinho, faço uma vaquinha, vou de Uber. Tá? Quando vou eu a Fátima para Madureira, é melhor ir de Uber do que de ônibus. Senão eu vou ter que andar até o ponto e vou gastar quase que o mesmo dinheiro. Aí como vou eu e a esposa, vamos de Uber. Então o que acontece? Mas há também uma atitude egoística minha. Pasmem. Quando o motorista que me deixou a pé, tomara que você bata, tomara que te dê uma parada cardíaca. Eu estou falando isso para não falar outras coisas, Porque às vezes somos um pouco mais contundentes nas nossas reações. Todos esses comportamentos são comportamentos egoísticos, são aquilo que eu falei lá atrás, o egoísmo nosso de cada dia. Porque são essas ações que vão se somando e que no final do dia ou no final do mês, você está como jacá é um cesto feito de bambu que se a gente carrega no lombo do burro lá no interior para carregar banana. Quando chega no final do mês, nós estamos com um jacá de atitudes egoísticas na nossa conta, na nossa ficha contábil. E eu sei o quanto é difícil a gente se controlar. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer o outro. Eu sei que tem hora que dá vontade de chutar o balde, Mas eu descobri uma coisa, se o balde estiver cheio d'água e eu der um chute, eu quebro o dedão. Significa que chutar o balde também tem algum tipo de reação. Eu uso essas coisas populares para mostrar que a gente nem sempre... O ditado, o ditado popular, ele preenche exatamente uma questão filosófica daquele momento. Se eu chutar um balde, dependendo do balde, eu quebro o dedo. Então, o próprio ditado traz as suas limitações. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias aqui na terra. É por isso que eu não atendo bem vocês ali na entrada do centro, é por isso que eu sou mau administrador, é por isso que o Hamilton me convida para fazer 6 aulas por ano no Céu e Inferno e eu digo que só posso fazer 2. Se ele visse quantos zap eu atendi essa tarde, já marcando aula para 2020, aí, mas aí já está marcando aula para 2020, é o seguinte, isso é um golpe meu para não deixar, porque, não pode desencarnar ele agora não, tem muita aula para 2020, então em 2020 eu já garanto.
É por isso que eu já vou marcando de uma vez, né? Já vou fazendo a ficha de trabalho aí. Ih, não dá para trazer o cara não, ele está com 80 aulas em 2020. Humoristicamente não deixa de ser uma pequena forma de egoísmo também, né? Porque de repente estava na programação para subir, mas tem muito trabalho para fazer. Então nós temos que realmente combater, afastar esse mal da terra. E não adianta eu querer combater o egoísmo, afastar o egoísmo da terra, afastando o egoísmo de vocês. Eu tenho que eliminar em primeiro lugar de mim mesmo. Não adianta eu pensar no outro, não adianta eu pensar em terceiros. A atitude egoística que eu vou ter que combater a todos os momentos da minha vida é a que ainda está enraizada dentro de mim. Sem o que não adianta coisa alguma. E acabar com aquela história, um ditado popular que também tem que sumir. Ah, eu faço porque todo mundo faz. Não, todo mundo não, tem gente que não faz. Não sei se você... Tem várias coisas que a gente vê, né? Não, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz, não. E nós temos que lembrar do próprio apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, gente. O egoísmo começa a se combater a partir de um ensinamento milenar. E nós ainda temos dificuldade para fazer isso. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Se eu sou egoísta, eu sou invejoso. Como invejoso, eu nunca estou bem, porque a camisa de vocês, o tênis de vocês, o trabalho de vocês, tudo é melhor que o meu e eu estou sempre querendo aquilo para mim. Sou ganancioso. Por isso que eu usei aquela expressão, não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Em quarto, não é problema meu. Não. Tem que eliminar todas essas etapas e, naturalmente, que nós precisamos ser racionais. Existem uma série de problemas que nós não vamos conseguir equacionar, não vamos conseguir resolvê-los. Escapa completamente a nossa esfera de ação, escapa completamente a nossa capacidade de administrar aquilo. Mas ao invés de ficar egoisticamente, através do pensamento, vibrando mal por alguém que não estivesse fazendo, cumprindo com as suas obrigações, eu vibrando negativamente contra ele, para não ser egoísta, para combater esse tipo de egoísmo mental, nós vamos, nas nossas preces, nos nossos momentos de reflexão, pedir por eles. E isso nós podemos fazer. Eu não posso resolver o problema da moradia no Brasil. Posso. Mas posso, sim, pedir ao plano espiritual que oriente os que são responsáveis por isso. Agora, se tem um problema, estou mais eu vibrando e lançando flechas fluídicas envenenadas, o processo cada vez mais envenena-se, torna-se ácido. E como chuva ácida cai sobre nós. Por quê? Aquilo bate e volta. Eu sou a fonte geradora daquele mau pensamento. Quando os espíritos nos ensinam, nos sugerem, eu acho até que deveria ser uma lei, né, do espiritual, não deveria ser sugestão, que nós combatamos o que nós temos de mais complicado dentro de nós, é no sentido de que nós possamos realmente começar a vislumbrar, ainda no plano físico, um verdadeiro estado de felicidade. Ora, se você não vive com ciúme de A, de B ou de C, se você não vive com inveja de D, E, F, se você não é ganancioso no dinheiro de G, H, E, você começa a desfrutar
de um estado de felicidade relativa, porque o que é do outro, Deus deu para ele, você já compreende que a administração divina tem toda uma estrutura correta e justa de entregar e dar as coisas na mão da pessoa, até porque eles não são donos, todos nós somos usufrutuários. A minha casa, eu vou desencarnar, vai ficar uma meia dúzia de herdeiro brigando, que por sua vez vão desencarnar e vão deixar mais outra meia dúzia lá também brigando. Tudo por quê? Porque de um modo ou de outro, a sociedade ainda cultiva determinados comportamentos de cunho egoístico. Conheço famílias, não vou falar nome de família, mas conheço famílias em que o desencarne dos pais não trouxe o menor problema. Tudo certinho. Os irmãos que não tinham casa, não, bota aí, ele não tem casa, divide e bota a casa para eles. Aí dividiu lá o terreno, casa para os dois que não tinham. Sem nenhum tipo de trauma. Em compensação, no interior do Brasil, eu vi casos assim assombrosos. Era tanta coisa para se dividir e as brigas começaram quando ainda o chefe maior estava internado. Quer dizer, até com uma falta de respeito com alguém que está com seu estado de saúde bastante debilitado. Jesus vos deu exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? E diz aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. Dependia dele. Não dependia dos discípulos, não dependia dos seguidores do próprio Cristo. Dependia de uma autoridade. Como tantas coisas na nossa sociedade moderna. E aí na nossa página, na página de abertura, que é a mensagem da nossa Ecleia, é mais ou menos no meio da página, é aqui no meu 7º parágrafo, que é uma pergunta. Que preferes? Ser o oásis acolhedor ou a areia escaldante? É o que nós aprendemos com muita ênfase na doutrina espírita. Estamos longe do estado ideal que essa doutrina vai nos conduzir. Mas isso nós aprendemos todo dia. Você não pega um livro, né, sobre doutrina espírita que você não veja essas sugestões no sentido de combate ao egoísmo. A gente não está falando de egoísmo, mas o tipo de sugestão que está sendo feita ali, ela sugere que aquilo ali também é um combate a uma atitude interna egoística. E ele aí na sequência, negar é negar-se. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o quarto não é problema meu. Socorrer é doar-se. Eu estranhava 35, 36 anos para trás, a gente chega aqui e fica pretensioso, né? Faz o que é o espiritismo e pensa que é conhecedor de doutrina espírita. Aliás, eu sei menos hoje do que sabia naquela época, porque pelo menos naquela época eu tinha a pretensão de que já sabia espiritismo, e hoje eu descobri que não sei nada. E quando eu vi as respostas, né, as pessoas às vezes levavam, eu estava o Altivo me colocou na livraria, e a pessoa chegava lá muito carinhosamente e mostrava a resposta. E a pessoa pediu uma informação, como é que ia para Malé, porque era trabalho na Malé. Dedução do aprendiz de espírita. Assim é fácil ser médio, é só mandar trabalhar lá, botar na carta, botar para trabalhar. Não, porque aquilo ali é que vai realmente, não é só botar para trabalhar. É porque muitas vezes o nosso egoísmo é tão exacerbado e a gente esquece tanto da sociedade necessitada e das criaturas necessitadas à nossa volta, que o nosso probleminha nós achamos que é o maior problema do universo. Por que é que nós éramos mandados para Malé? Nós íamos encontrar irmãos naquela época
em situações muito difíceis, não era situação difícil, vamos dizer assim, não tinha nada a ver com questões morais, não. Necessidades mais elementares que vocês possam imaginar. Certa feita, fomos havia uma visitação, um culto no lar, eu era da equipe, ai meu Deus, bom, deixa pra lá. Cabeça de velho, você não esquenta assim mesmo. Depois eu lembro, um outro eu falo para vocês. Quando nós chegamos lá, na casa, era um cômodo. Um fogão tosco de lenha lá no canto, uma meia dúzia de tijolos, nem era aquelas fogão de roça com aquelas placas de ferro, não. Era uma lata dessa de 20 cortada e feito, improvisado, um fogareiro. Estava aquela senhora com as duas crianças, nas possibilidades deles, arrumadinhos, sentados, esperando a gente para o culto no lar. Graças a Deus que não é hoje, porque naquela época eu não era chorão, porque se eu fosse na situação daquela, recebido daquele jeito, o camarada veio socorrer e se desequilibrou. Não, tal era o estado de alegria deles quando nós chegamos. A gente percebe muitas vezes no coração mais simples, naquele menos privilegiado, em tudo, porque ali era em tudo. Uma alegria que muitas vezes no conforto da nossa casa a gente não consegue ter. Eu às vezes tento entender essa complexidade. Eu não consigo. Mas quantas vezes eu encontrei isso? Lembro-me de certa visita que fazíamos, aí eu já estava nas equipes aqui do CELD. Visitávamos uma senhora ela e o irmão eram portadores de câncer e eram terminais. Aliás, era a Malha que conduziu o grupo, e o nome do irmão eu não lembro, mas dela eu me lembro. A dona Malha também. Era ali pela Praça Seca, por ali. Ela sabia que ia desencarnar, sabia que ia morrer. Era questão de semanas, meses, ela morreria. Era católica, mas alguém sugeriu, ela pediu e fazíamos esse culto no lar lá. A coisa mais linda é dizer, não, mas o senhor não se preocupa comigo, não, Jesus é muito bom. Ora, gente, se eu naquela época, no estado daquele, sabendo que poucas horas depois, ela estava conversando, sabendo que poucas horas depois, duvido que eu tivesse aquela tranquilidade, porque a pessoa no seu íntimo, no seu interior, já esqueceu os mecanismos do egoísmo, já o limitou ao mínimo, ao ponto de compreender que a sua morte era uma questão da determinação de Deus e que para ela estava tudo certo. Somos egoístas muitas vezes com o nosso ente querido que partiu. Mas aí, eu sei, gente, eu não tive perda de nenhum filho, né, nessa encarnação. Eu até brinco com alguns companheiros da casa que deveria ter vindo nas leis divinas, deveria ter uma lei que proibisse o filho de desencarnar antes do pai. Aí as pessoas acham engraçado eu colocar isso. Não, é brincadeira e na realidade essa invenção nem é minha. Eu até captei ela de um filme, porque todo o drama do filme era exatamente em cima disso, porque o pai, o jovem muito promissor, muito coisa, desencarnou, né, em plena atividade, e aquilo ele se ressentiu muito. Então, o que acontece? Na doutrina espírita, a gente aprende que tem até que respeitar essas determinações divinas. Nós temos que aprender a combater o egoísmo em todas as suas expressões, a partir de nós. Porque não adianta eu querer combater o egoísmo do mal político, do mal administrador, se eu aqui embaixo, na primeira chance, eu cometo um delito, o mais bobo que seja. Não adianta, né, eu fazer passeata e coisa para cobrar uma posição, se eu não coopero com uma parte mínima dentro da minha esfera de atribuições, dentro da minha esfera de ações, se eu não faço o mínimo no combate ao egoísmo, seja ele
de que matiz, de que tipo for. O egoísmo, segundo Leon Denis, é a persistência desse individualismo feroz que caracteriza o animal como um vestígio desse estado de inferioridade que já experimentamos. Ele é contundente, eu sei até que ele é meio radical, tem pessoas que não gostam muito dessa expressão, mas ele está mostrando que isso vem nos acompanhando através dos nossos processos evolutivos e em determinados momentos, desculpem a expressão, não quero assustá-los, em determinados momentos, o tigre que existe dentro de nós, ele rosna. Esse é o problema. Porque a gente traz isso, a gente não consegue ainda, né, na sua máxima expressão, nos livrarmos disso aí. Mas o homem é, antes de tudo, um ser social, destinado a viver com seus semelhantes e nada pode sem eles. Não, eu tenho meu dinheiro, fui eu que comprei, tudo bem. Então você ganha o seu dinheiro e não tem o camarada lá para plantar o milho, o arroz e o feijão. Ganha o seu dinheiro e não tem lá o camarada para fazer a manutenção da tua internet. Ganha o seu dinheiro e não tem lá o médico, o dentista, o profissional para te atender. Não adianta. Estamos interligados. Eu posso até não me simpatizar com vocês. Vocês podem não se simpatizar comigo, mas dentro da estrutura maior do universo, nós estamos interligados. Até porque somos todos filhas e filhos do mesmo Deus. Eu posso não conseguir, pelo meu processo egoístico, instalado ainda no meu ser, enxergá-los como irmãs e como irmãos. Mas é um posicionamento meu, equivocado naturalmente. Não tem como fugir disso, gente. É por isso que muitas vezes, né, a esposa prepara a comida dentro daquilo que tem, aquele dia a dia de vocês. E aí chega o esposo e já de mau humor lá né, teve um pega com o chefe, ou teve um pega, era chefe, teve um pega com o subordinado. E de repente aquela comida gostosinha, cheirosa lá na mesa. E ele come, essa comida não estava boa. Não é a comida que não estava boa, é o meu humor, em função do meu egoísmo, que não estava bom. Uma pessoa reparou, engraçado, a gente cria umas manias. Eu, olhando algumas outras culturas fora do Brasil, e eu acabei intercomunicando com alguns companheiros e acabei criando o hábito de acabar de almoçar, jantar, qualquer coisa, e agradecer a esposa, a comida. E uma pessoa, mas eu comecei a fazer isso e virou moda. Então aquilo entra no automatismo mesmo. E uma pessoa reparou isso, né, que eu tinha essa mania de agradecer. Mas é para demonstrar para a Fátima, para quem, às vezes não é nem a Fátima, às vezes eu almoço lá na minha sogra, eu almoço numa outra casa, aí agradeço aquilo ali, aquilo se tornou um hábito, né? A pessoa reparou e eu disse, não, eu aprendi com outras culturas que a gente deve ter esse interrelacionamento. E, por exemplo, vamos dizer que eu chegue em casa agora, né, e vai servir lá um lanche ou alguma coisa, mas que eu não esteja disposto a comer. Tudo bem, não come, sei lá, toma um refrescozinho, pega alguma coisa lá, ou não come nada, vai dormir. Mas vai entrar em conflito dentro da própria casa, onde a gente precisa ter harmonia. Mas aí você é tão bonzinho assim? Não, só eu e Deus sei o esforço que eu faço para fazer essas pequenas coisas. Porque eu falando assim, de repente está pensando, não, o cara deve ser um santo do Pauloco. Esse vocês conhecem. Veio a outra colocação do Leon Denis. Somos partes integrantes da sociedade e tudo que a atinge-nos. A minha ação, ela prejudica vocês de alguma forma. Ela se reflete no universo afora de alguma forma, proporcional à força que eu tenho. Aí quando você vai estudar lá, né, a lei da gravidade, ela cai ou é atraída. Aí quando você estuda, descobre, não, eles são atraídos. Quem
interessante aquilo. A gente vê caindo, né? Mas aqui tem lá umas equações que demonstram isso aí. E do ponto de vista comportamental, a coisa também é muito parecida. A minha atuação dentro da sociedade, ela deixa suas marcas físicas, que podem ser boas se eu não tiver um comportamento egoístico, ou ruins se meu comportamento for egoístico. Pode ser uma marca do ponto de vista físico, prejuízo econômicos, prejuízo disso e daquilo para os outros. E a pior que aquela que a gente não vê, que são os prejuízos espirituais. Esse é o perigoso, porque essa sociedade como um todo não tem que combater. É por isso que o espírita passa a ter dentro desta sociedade uma responsabilidade muito maior. Ele está sempre vibrando da melhor forma possível para que tudo dê certo. E às vezes a gente se vê, como diz o outro, né, usando uma expressão lá de fora, numa sinuca de bico. Aí você, hora do almoço, graças a Deus atualmente não tem mais televisão na cozinha, mas quando tinha era uma tristeza, né? Na hora do almoço. Aí aparece aqueles noticiários da tarde, né? Lindos. A gente parece que garimpam o que não presta para botar na televisão. Mas aí me disseram, não, isso aí dá ibope. Demonstra até o egoísmo equivocado da própria sociedade na escolha do que vai assistir, do que vai ouvir. E aí alguém da tua família, que foi educado no celdinho, evangelizado, aí tem que matar mesmo, tem que meter bala. É brabo, né? É duro, porque você já sabe que não é exatamente assim. Se você perguntar para mim, já tem que prender, tá, o livro dos Espíritos deixa claro, a doutrina do Espírito deixa claro que o criminoso, de uma forma ou de outra, ele tem que ser afastado da sociedade, reeducado, fazer algum processo de tentativa de recuperação dele. Aí, o companheiro, no Espírito, pois é, Jair, e se gastar o dinheiro todo da sociedade com esses caras e ele não se recuperar? É, meu filho, só que aí tem a reencarnação. Quando ele chegar do outro lado, com aquela ficha corrida, aquilo não é mais ficha, aquilo não é mais boletim reencarnatório, é ficha corrida, e que ele foi reclamar, olha, apesar dos seus crimes, você foi para uma instituição de recuperação, onde você não quis fazer nada, onde você colocou todos, e você tinha que ficar separado. E aí nós sabemos do ensinamento que se aplica a qualquer manifestação de cunho egoístico, seja de A, de B ou de C, a cada um segundo as suas obras. Não tem como escapar dessa estrutura. O último parágrafo da nossa página. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. Quando se especula, né? Eu digo especula porque eu não gosto de colocar uma coisa assim que é aceita por uns e não por outros, que se nós tivéssemos absorvido os ensinamentos de Jesus na forma que deveríamos ter assimilado, o nosso planeta seria planeta de regeneração há mais de 1000 anos. Se verdade uma coisa dessa, é de chorar, né? É para chorar, é de doer mesmo no coração, para mostrar como nós estaríamos, por assim dizer, um tanto atrasados. Mas por quê? O que foi que nós vimos quando nós estudamos lá a história geral? Conquista disso, conquista daquilo, derrota desse, vitória daquele, no final todos perdiam. Todos perdiam. Quando eu cometo um ato insano, embora no primeiro momento não se transpareça, a primeira vítima do meu ato insano sou eu mesmo. Mas foi ele que matou essas pessoas. Pois é, agora, o que ele vai ter que passar lá no futuro? Dá uma olhadinha no que ele vai ter que se resgatar. E sob que condições?
A hora de combater o egoísmo, porque não há mais lugar para esse tipo de comportamento. E outra coisa, quando eu estiver conversando com vocês aí pelo corredor que falar bobagem, ô já, você falou do egoísmo e está fazendo isso, cobra, porque eu preciso me mudar. Não vou ficar aborrecido com você, não. Vou dar umas boas, umas risadas e vou pedir desculpa e vou fazer certo. Tem que ser assim, gente. A gente tem que tratar a coisa até no campo do humor. Eu vou te pegar, eu te pego. Eu te pego, você, a Milton, e tem um pessoal aí que me adora, nunca vi. E é a voz, né? Os superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Naturalmente. As atitudes egoísticas, elas levam sempre a uma situação de caos. O resultado lá na frente nunca é o melhor. A criatura que não tem noções espirituais pode se sentir até, né, numa boa, quando deu o golpe em alguém, naquele momento. Do ponto de vista material, pode até se transparecer que aquele ato insano, aquele delito ou aquele crime valeram a pena. Ah, mas e se a justiça não pegar? Se a justiça do homem não pegar, tem a justiça cuja ação contábil não deixa escapar a mais pequena das ações. E nós vamos ter que acertar com a justiça maior, que é a justiça de Deus. Expulsar o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Essa mensagem lindíssima de Emmanuel. Prezadas irmãs e prezados irmãos, temos, acima de tudo, o dever moral de cooperarmos uns com os outros, com a sociedade como um todo. É preciso entender que o nosso mundo passa por momentos bastante importantes na sua escala evolutiva. O homem, esse ser maravilhoso, a criatura humana, espíritos imortais que somos, temos um compromisso com a esfera maior. E esse compromisso com a esfera maior começa exatamente no combate acirrado do egoísmo em nós mesmos. Para que esse reinado do bem possa se estabelecer na Terra, definitivamente, temos o direito de sermos felizes. E eu não vou poder estabelecer nenhuma estrutura de felicidade enquanto eu achar que dentro dessa sociedade eu sou mais importante do que vocês. Não sou. Todos nós temos os nossos compromissos, as nossas obrigações e os nossos deveres. Mas também nós temos o sagrado direito de obtermos definitivamente a felicidade. E o segredo está em não nos afastarmos da ideia de Deus, das leis divinas, das leis maiores. Porque só elas são capazes de conduzir não só o indivíduo, mas as coletividades como um todo a esse processo de profunda integração com os espíritos maiores, com as esferas espirituais e siderais mais elevadas, porque nós precisamos disso. Precisamos continuar caminhando. Lembrando que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. E se a verdadeira vida é a vida do Espírito, para que arriscar-se? Ao partirmos daqui, temos que permanecer em alguma estrutura de recondicionamento espiritual, porque não tivemos a capacidade mínima de combater o egoísmo que ainda existia em nossas almas.
Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e conduza sempre. E que a sua luz possa afastar qualquer emanação de treva que porventura emane de qualquer um de nós. Que ele permaneça para sempre conosco. Aí está, meus irmãos, a mensagem que na noite de hoje o nosso querido Jair trouxe ao nosso entendimento, convidando-nos, né, às reflexões mais profundas, a fim de que possamos, nessa transformação de sentimentos, contribuir com todos aqueles que continuam investindo no crescimento da humanidade, no nosso progresso, para que o nosso mundo ascenda, né, nesse degrau evolutivo que está prometido para todos nós. Que Deus o abençoe, que Ele esteja conosco em outros momentos também. Passemos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, quando a nossa irmã Hortência vai trazer também as suas considerações em torno da página Enxertia Divina, que é a expressão do pensamento de Emmanuel em torno de uma fala de Paulo na sua carta aos Romanos 11:23, que nos diz assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E nos diz Emmanuel: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Convidamos agora os nossos irmãos médios a se posicionarem para que possamos, neste exercício de fraternidade, de solidariedade, ampararmos-nos uns aos outros, com a assistência dos nossos benfeitores amigos, proporcionando neste momento as condições ideais para que também, ingressando no campo de trabalho do bem, façamos chegar àqueles
que aqui não puderam estar nesta noite, mas que, de onde se encontram, têm o seu pensamento voltado para o nosso trabalho, possamos a eles também assistir e lembrar o quanto poderemos fazer pela melhoria da atmosfera espiritual do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, sustentando aqueles que trazem a responsabilidade de conduzir nos ombros a tarefa de administrar esta grande nação. Contribuamos, meus irmãos, com as nossas vibrações de muito amor e de muita paz. Jesus amigo, chegou o momento do passe. Chegamos a este instante quando, com a nossa sensibilidade trabalhada, vibrando em faixas mais elevadas, somos conduzidos ao processo de integração com os teus mensageiros que, presentes, nos trarão as energias renovadoras ao nosso corpo, ao nosso espírito, para que possamos prosseguir na caminhada na direção da luz, na direção do nosso progresso. Agradecemos por isso, Senhor, mas também pedimos a permissão de compartilharmos com esses amigos como trabalhadores do bem, oferecendo aquilo que já temos de melhor em nós mesmos. E por isso, apenas te pedimos que tu nos abençoe neste momento do passe. Graças a Deus. Que neste momento do passe possamos sentir a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus, através dessa espiritualidade que nos sustenta e que nos ampara. Na lição de hoje, intitulada Enxertia Divina, Emmanuel vem nos lembrando, nos recordando, ao nos comparar com um vegetal em suas fases, em suas necessidades, ele vem nos recordando o investimento divino em nós. Tamanha é a misericórdia de Deus, a paternidade que existe, como Deus investe em nós. Emmanuel nos compara, como fomos percebendo, a uma planta espiritual. E como este amigo espiritual coloca para nós, dizendo que somos objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Ou seja, este Pai de misericórdia tem todo o zelo junto a nós, tem toda a preocupação, todo o investimento para que consigamos a cada momento de nossa existência, enquanto espíritos imortais, crescermos cada vez mais em direção ao melhor, em direção à paz, em direção às melhores conquistas para a nossa existência. Quando Emmanuel sinaliza aqui os períodos do vegetal, sementeira, germinação, adubação, combinando com a colheita, ele relembra aqui para nós que quando a colheita existe, se espera que o fruto daquela árvore esteja aprimorado e possa ter fartura e bom proveito. E assim somos nós. O pumicultor é esse Pai de misericórdia que investe o tempo todo nas nossas existências, nos concedendo criaturas bondosas que buscam junto a nós
animar os nossos corações, nos estimulando cada vez mais com coragem, perseverança, ânimo para caminhar e seguir em frente, para que os nossos frutos tenham fartura e tenham proveito. Nos lembra que a luta espiritual existe, mas que a enxertia, o investimento, a transferência do melhor para que nós floresçamos acontece o tempo todo nas nossas existências. Os recursos são inúmeros. Como bem nos lembra o benfeitor espiritual Emmanuel, a cada novo dia de nossa experiência humana, recebemos valioso concurso para que o resultado se enriqueça de luz divina. Porque somos sempre relembrados que somos filhos de Deus e que esse investimento em relação a nós, através das várias oportunidades no decorrer da nossa existência, da nossa reencarnação, existe. E cabe a nós absorvermos esses elementos renovadores para nos libertar, para nos conduzir para melhor, registrando essa bênção, como Emmanuel coloca aqui, ou desprezando-a. Na nossa página de abertura, Icléia nos pergunta se nós preferimos ser oásis acolhedor ou areia escaldante. Então, cabe a nós, meus irmãos, valorizarmos os recursos divinos que todos nós temos em nossa existência. Paz aos nossos corações. Senhor Jesus, eis que a noite, Senhor, se tornou um grande momento na nossa caminhada. Eis que recebemos as bênçãos que vêm de mais alto. A tua assistência, o teu carinho, a misericórdia de Deus a nos envolver e a nos convidar, Senhor, a cada momento, trabalharmos os nossos sentimentos para que, renovados, nos vejamos colocados na fileira dos teus trabalhadores, que colaborarão, Senhor, para a elevação da nossa sociedade, para a elevação, Senhor, do nosso planeta. Obrigado pelas oportunidades que nos foram concedidas nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa convivência fraternal que cada vez mais nos une, que cada vez mais nos faz olhar o outro como irmão amigo e amado, com o qual contaremos para essa nossa empreitada de seguir adiante na direção da luz. E Ele, sem dúvida, Senhor, encontrará em nós o amigo, o companheiro, aquele que lhe renovará o ânimo para que sigamos sempre na direção da luz. Estamos nos preparando para o retorno aos nossos pontos de origem. Por isso, Senhor, mais uma vez pedimos que nos mantenhamos sob a Tua bandeira protetora, sob a assistência destes amigos que tutelam nossa jornada, que cada dia que passa nos relembram a necessidade de termos sempre em mente a ideia de Deus a nos fortalecer, a nos conduzir, a nos sustentar. Mais uma vez dizemos obrigado e pedimos, Senhor, que o dia de amanhã nos encontre sempre apostos para o serviço no bem. Assim, desta forma, pedimos que Tu nos permita dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje, e que, em retornando aos nossos pontos de origem, mantenhamos-nos firmes,
ligados a Ti, a Deus e a estes companheiros que conduzem o nosso retorno na noite de hoje. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de nossa parte, damos por encerrada a nossa tarefa na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno e que amanhã estejamos sempre a postos para as nossas tarefas sob a luz dos nossos companheiros amigos.